Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com o Cláudio Queiroz. Small Caps é aquela que sobe muito e desce muito? Unipar, Carbocloro, tem uma pegadinha? Dividend yield de 14,96? Fica aqui que eu vou te mostrar, vem! Bom, Unipar é considerado uma Small Caps. O que ela faz? Vamos conhecer primeiro, para você poder investir, eu sempre falo, você precisa conhecer, olhar alguns pontos especialmente, assim, muito específico para que você possa efetivamente ter um conforto de colocar ou não o seu dinheiro. Lembre-se que isso aqui não é uma recomendação, mas vamos lá. A Unipar o quê? Ela produz insumos para alguns segmentos, tais como indústria têxtil, papel e celulose, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas, remédios, construção civil, uma talagada de segmento ela produz. Ela é uma indústria que atua na produção de soda cáustica, cloro e PVC. São produtos que fazem base, inclusive, para detergentes e sabões. Ela é produtora de commodities. Então, ela falou que é produtora de commodities, uma coisa já tem que vir na sua cabeça. Ciclo. Ciclo de alta e ciclo de queda. Então, tem que ficar ligado nestes ciclos, porque isso vai interferir diretamente à empresa. E aqui, nesse caso, ela faz todo o tratamento de água que ela produz, todo o cloro que ela produz, é o tratamento de água para a Sabesp. Então ela tem um contrato longo com a Sabesp que dá um certo conforto, porque os fornecedores deles têm assim um laço assim, de longo. Então já sabe que esse é um investimento de longo prazo. Ela tem uma estrutura de capital que ela não é alavancada. Isto é, ela tem dívida, sim, uma pequena dívida, mas tem caixa para poder cobrir. Ela não pega muito dinheiro de terceiro para poder se sustentar. É uma empresa B2B, isto é, não vai até o consumidor final, tipo umas lojas Marisa, então a Magalu, então isso não vai até o final. Muito bem, o dólar para ela o que é? Favorece o dólar alto, mais receita para ela que ela vai ter também. Então, porque os produtos que ela tem são lastreados no dólar. Então ela pega a cotação internacional, internaliza isso pela taxa de câmbio aqui, e por ela não ter muita exportação, cerca de 85% está atrelado então em dólar. Então, se a sua carteira já tem uma parte lá de algumas empresas, como Suzano, por exemplo, que ela é toda dolarizada, se você entrar nessa empresa aqui, ela tem mais ainda o risco cambial para cima e para baixo para que você possa visualizar. Posição acionária é de grande importância. Olha só que interessante. Quem tem assim 20% do total das ações, Luiz Barsi Filho. Luiz Barsi Filho é o maior investidor de pessoa física que nós temos na bolsa. Então você vê que ele tem 4,78 de ações ordinárias e 15,24 de preferenciais. Pelo menos são dados da B3 até de 17/11 de 2021. Então ele sempre é um investidor de longo prazo e confia muito, inclusive, de vários projetos. E ele está aqui, então já é um incentivo aí para que você possa visualizar. Qual que é o pulo do gato agora que eles vão entrar nesse? O que eles fizeram? Eles fizeram uma joint venture de construção de um parque eólico. Com quem? Com a AES. 50% para cada lado, que isso vai trazer um retorno para ele a partir de 2023, vai começar o fornecimento. E aqui eles vão ter um ganho efetivamente muito grande, porque uma das matérias, o custo da matéria-prima dele, que ele tem é energia, ele consome muita energia e com isso ele vai acabar economizando bastante. Então isso, a longo prazo, a partir de 2023, deve ter uma melhora nos custos deles. Muito bem, hoje eles têm 3 fábricas aqui no Brasil, uma na Argentina, com 2 escritórios pendurados aqui. Vamos ver como é que ela vem ao longo do tempo aí, essa cotação. Essa cotação dos últimos 5 anos, se você olhar, eu cruzei isso aqui com o índice Ibovespa. Se nós olharmos o Ibovespa nesses 5 anos, deu 69,99% contra 1.836,96 dela de valorização. Lógico que ela acabou explodindo a partir de setembro de 2020,
ela veio assim, veio explodindo. Mas ela já vinha crescendo. Se vocês olharem no gráfico, ela já vinha crescendo. Então é uma empresa que vem com uma evolução. Vamos para alguns indicadores para que você possa visualizar. O preço da ação dela está em torno de R$ 103. O P dividido pelo VP, que é o preço atual, dividido pelo valor patrimonial, é aquele que próximo de 1 seria assim o preço justo que tem, mas não devemos só olhar ele, porque nós temos que visualizar outros indicadores também, se está muito alto ou baixo. Mas ele sozinho está 3,85. O EV dividido pelo EBITDA, esse indicador indica que quanto tempo a operação vai pagar a empresa. Então, EV é o valor da empresa e o EBITDA é a operação. Quanto tempo a operação demora para pagar a empresa disso. Então, quanto menor, melhor esse indicador. Está com 3,84. A dívida líquida dividido pelo EBITDA é negativa, menos 0,19. Isso quer dizer logo na talagada que ele tem caixa e não tem dívida. A dívida é baixa, então ele paga tudo e sobra dinheiro no caixa dele. Lembra que eu falei para você que essa é uma empresa que o capital dela não é alavancado. O CAGR de lucros deles de 5 anos está em 78,37, que é a taxa de crescimento anual composta. E o dividend yield de 14,96, que foi extremamente alto. Aí tem uma aspas, por isso que é o chamada lá do vídeo. Qual que é a aspas aqui? Se você olhar agora nesse aqui, os proventos distribuídos, ele fez inclusive uma antecipação, um detalhamento. Se você olhar aqui, foi deliberado dia 16 de dezembro, o de negócio até 21/12, o valor da ação, e quando ele já pagou em 30/12. Então, se você colocar a observação aí do lado, ele está ali, antecipação. Lógico, lucraram bastante, acabou antecipando. Mas um detalhe que você sempre tem que ficar de olho, segundo o Status Invest aqui, o payout, vamos lembrar o que é o payout, ele é uma parcela, é um percentual distribuído do lucro líquido. Então o lucro líquido, vamos supor aqui que seja 100%, ele distribuiu um X desse 100%, 50%, 60%, 70%, 80% é o valor que ele está distribuindo disso. Uma coisa interessante é que em 2021 foi 99,94%, ele distribuiu quase tudo. Se olhar em 2020 foi 49%, quase 50%. Então se nós escalonarmos isso nos 5 anos, para mim é ruim quando se distribui muito assim, 99,99%, mesmo ele tendo caixa, ele poderia estar retendo isso um pouco mais para investir em alguns projetos ainda, mas ele preferiu devolver nesse período para os investidores. Que isso seria bom para o curto prazo, sim, mas a longo prazo eu não vejo com uns bons olhos. Se você olhar o DRE dele, desde 2016 para cá, só a parte de baixo, lá 2016 e vindo, 17, 18, 19, assim, por exemplo, então em 2017 ele teve um lucro líquido maior, 9%, depois foi para 79%, depois teve uma queda de 69%, saindo lá de 547,440, indo para 172,358. Se nós olharmos só no último trimestre, que foi o divulgado por eles, ele subiu 219%. Ele sai lá do segundo trimestre 246 contra 788, por isso que ele acabou inclusive distribuindo bastante dividendos. Então isso quer dizer que ele vem efetivamente em 2021 muito forte, muito bom. Se você olhar o EBITDA desse gráfico que eu montei aqui, desde 2016, ele vem ano 16, 17, 18 e 19. O melhor ano foi lá em 2018, na casa mais de 1,007, e depois foi para o primeiro, segundo, terceiro trimestre. Se você olhar o terceiro trimestre disso, ele já foi melhor do que o fechamento do ano inteiro dos outros períodos. Então já sabemos, não precisa ser novidade alguma aí do que vai acontecer, que ele vai vir com resultado bom quando começar a vir a avalanche aí das demonstrações dos resultados, né? Então já sabemos que essa é uma empresa que ela vem consolidando muito bem em 2021. Então tem dinheiro. Então, quais são algumas considerações que eu tenho que deixar aqui para vocês ficarem atentos? Tem positivas e negativas, lógico. Então, é uma empresa que, inclusive, apesar dele estar mantida ainda as políticas de dividendos, que em torno de 25%, que é o que a lei está falando, ele pode fazer uma antecipação do jeito que ele fez também. Mas ele mantém as suas políticas de dividendos a mesma,
mantém a alocação de recursos e mantém também a política de instrumentos de liquidez. Tem um lado positivo e negativo. Se você mantém a liquidez, você não está ganhando com isso, né? Então você coloca isso em alguns longos prazos. Então eu espero que essa política vá trazer oportunidade de investimento. Ele tem caixa, ele tem que investir. Porque se não tiver investindo, a empresa não vai crescer, caraca. Ponto positivo é se você acredita que o dólar vai se manter ou ficar mais alto, isso é bom para eles. Eles vão ganhar. Agora, se o dólar cair, eles vão perder. Lembre-se que isso é uma empresa cíclica, é longo prazo. Então não adianta querer entrar agora e ver resultado. Esquece. Essa é uma empresa que ela vem se consolidando, trazendo resultado para nós, sem sombra de dúvida, mas é uma empresa cíclica. Até porque eu falei, essas produções alto e baixo, isso pode estar trazendo, e tem influência do dólar também. É uma empresa então que não tem dívida, e o mais importante, o que eles estão zelando sempre, é uma empresa perene, então ela vai longe. E uma coisa legal que aconteceu, que eu mostrei lá para vocês a parceria, que eles entraram agora no setor eólica. Por quê? Isso é o que vai trazer oportunidade para eles de estar economizando no processo. Então amanhã eles vão falar assim, nós estamos revendo processos, que vai ser bom, que precisa enxugar despesa. Não, a maior parte foi essa aqui. Eles estão fazendo essa talagada para poder estar resolvendo isso. É uma empresa que ela fabrica produtos químicos, então ela tem alguns riscos. Estão sujeitos ao quê? A incêndio, a explosão, contaminação ambiental e procuram sempre estar olhando muito para esse processo. Porque se acontece alguma coisa, vão para o saco. Ponto negativo é que não tem muita exportação, conforme eu mostrei. Por quê? Porque o cloro e os derivativos do cloro são produtos muito locais, então ele tem um problema de logístico, de armazenamento, inclusive, de transporte. Então, isso é uma desvantagem para eles. E eles também têm uma competição dura com algumas empresas dos Estados Unidos e dos outros países, que os insumos são prefixados diferentes dele. Então, ele já sai um pouquinho atrás. Um outro problema que nós temos aqui, não só aqui, mas o que está acontecendo mundialmente, é que o PVC, que é uma grande fatia que ele também tem uma falta de matéria-prima no mercado global. E isso acaba prejudicando tanto fora como aqui dentro também para eles. E isso não tem para onde correr, porque se falta matéria-prima global, ele não consegue andar com a produção. Ele fabrica PVC, por exemplo, sei lá, na área de construção civil. Então ele tem lá um P dividido pelo VP excelente, uma dívida extremamente baixa, continua crescendo, é uma empresa boa, olhando para o mercado, vem consistente, se passou bem pela crise, então ela provou que ela tem uma consolidação boa, inclusive na operação, é uma empresa que tem caixa para estar sustentando inclusive ela e os fornecedores ao lado, que se tiver algum surto, então não seria ruim de você estar olhando aí com mais carinho isso. Então, Unipar. Se você não é inscrito, inscreva, dá um like, chuta isso aí para os seus amigos. Mas você quer investimento. Forte abraço. Vem!